queria mais uma vez aqui gostaria de conversar um pouquinho com vocês, tratar de assuntos importantes do nosso dia a dia, da nossa vida, compartilhar experiências já vividas e testemunhar para vocês aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a forma de provisão zelosa com a qual Ele tem cuidado de nós. E queria começar contando para vocês que há uns anos atrás, até aí 5 anos atrás mais ou menos, eu pensava no dinheiro, pensava nas finanças como grande parte da população pensa ainda, que eu tinha que cuidar, eu tinha que pagar as contas, né? Trabalhar para pagar boletos, como tem umas famosas frases por aí. Nunca sobrava nada, mas é comum porque é normal, porque o brasileiro, né, endividado, tem uma média de 67%, 68% de pessoas endividadas no país, isso ainda antes da pandemia, e então tudo era muito comum, muito normal, né? Embora sendo cristã, não tinha ainda consciência, né, da seriedade, do envolvimento de Deus através das finanças na nossa vida. A Bíblia ela abarca 2.350 versículos que tratam sobre finanças, posses, dinheiro, muito mais do que sobre fé, do que sobre salvação. E se for pensar e viver essas realidades, né, e conversar com as pessoas, conhecer situações que cada um enfrenta, a gente consegue entender exatamente o porquê, né, que tem tantos versículos que citam sobre esses itens, né. O dinheiro, as finanças, elas muitas vezes nos fazem perder noites de sono, elas nos fazem perder amigos, ela nos faz criar inimigos, ela nos constrange, ela nos faz temer, ficar com medo. Muitas, inúmeras situações, infelizmente, faz até as pessoas quererem tirar sua própria vida por achar que não tem mais volta, que não tem mais solução. Então ele enreda, ele prende, ele escraviza, se ele não for lidado conforme os princípios bíblicos. A palavra diz que aquele que toma dinheiro emprestado, ele se torna escravo de quem empresta. Isso seja do banco, seja de um amigo, seja de um familiar, seja de uma loja. Se eu tomei algo e não paguei, não é meu. Na minha vida, até uns 5 anos atrás, como eu comecei falando, não tinha ainda esse conhecimento, essa propriedade dos princípios bíblicos relacionados às finanças, né? E um belo dia, uma amiga amada, ela tinha um livro chamado O Seu Dinheiro. É um livro que eu publiquei esses dias aqui no Instagram do Crown. E andava com esse livro para cima e para baixo, porque ela ia fazer o treinamento de líderes do Crown. E antes tanto do treinamento quanto do curso em si, das aulas, precisa ser feita a leitura desse livro. E eu olhei aquele título e disse para ela, eu queria que tu me emprestasse quando tu acabar de ler, eu achei bem interessante esse título. Mas quando eu li o título O Seu Dinheiro, o que eu pensei? O seu sendo meu dinheiro. E aí, por fim, ela acabou a leitura, acabou me prestando, eu levei para fazer a leitura no período de férias, né? Que muitas vezes a gente leva uma pilha de livros e não lê nenhum, né? Não lê nenhuma página. Mas naquele ano aconteceu que eu
ali eu comecei a entender, o Espírito Santo começou a trabalhar através daquelas palavras na minha vida, através daqueles princípios que eu fui me apropriando, fui deixando entrar no meu coração, guardando aquela palavra e enxergando a sujidade onde eu estava, enxergando que eu estava totalmente afastada daquilo que Deus tinha para mim como propósito de vida. Essa fala que muitas pessoas dizem de trabalhar para pagar boletos, né? Eu cheguei a ter 3 empregos, né? Trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Tinha tempo para gastar também. Não adianta querer dizer assim, mas então não tinha nem tempo para gastar. Tinha, sempre tem. Se não é a gente, é alguém em outra família, mas sempre tem. E teve um dia que uma tia, que nem cristã era, veio a Santa Maria me visitar e ela disse que gostaria de fazer umas compras e tal, e eu lembro que me chamou muita atenção porque ela comprou algumas roupas, ela comprou as roupas do ano, as roupas que ela precisava para ela e para o esposo dela pro ano, e pagou tudo à vista, no dinheiro, e conseguiu uma quantidade enorme de descontos por pagar à vista, por pagar no dinheiro. E eu acompanhando ela, levando nas lojas e pensando, nossa, eu quero isso aí pra mim. Eu quero isso aí pra mim. Isso tinha acontecido ainda antes de eu fazer a leitura do livro Seu Dinheiro. Mas eu vivia na bola do cartão de crédito, na roda do cartão de crédito. Achando que, como muitas pessoas acham, que alguém vai pagar aquela conta um dia, né? Porque é só um pedaço de plástico, né? Então aceita tudo, depois eu dou um jeito, depois eu me viro, vamos lá, a gente vive só uma vez. E quando chegava então a fatura, que eu também desconhecia, não controlava a fatura do cartão de crédito, quando chegava a fatura, o salário ia todo ali, né? Dispersava tudo aquilo que Deus tinha provido para suprir a minha necessidade do mês. E enxergando aquela forma, inclusive, especialmente por ser uma pessoa que nem cristã era, me chamou muito a atenção, porque mesmo sem ela ter conhecimento bíblico, ela cumpria alguns princípios preditos na palavra. E eu pensei naquilo ali, eu quero aquilo ali pra mim. E sempre fiquei com aquilo, eu quero pagar as coisas no dinheiro, eu quero ter desconto à vista, eu quero essa vida, eu quero essa tranquilidade, eu quero não me preocupar em será que vai ter dinheiro para pagar as contas, ou quanto vai fechar em negativo esse mês, ou como é que vai estar a fatura esse mês, eu não vou olhar, vou deixar chegar aquela carta surpresa pelo correio, né? Mas quando essa amiga me emprestou o livro Seu Dinheiro, lá em 2015, eu fiz a leitura, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. Tão forte que me levou a tomar uma decisão, uma atitude de decisão, de assumir um compromisso real com Deus. Não de aparência, mas um compromisso honesto. Que tudo aquilo que eu estava me comprometendo, que eu estava falando para Deus, eu passaria a cumprir a partir daquele momento. E a partir daquele momento eu vi Deus abrir as portas de onde não tinha, para suprir as minhas necessidades, para que eu honrasse os meus compromissos. Os problemas que eu criei, Ele abriu portas para solucionar. Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele, no momento que Ele vê que o nosso coração está quebrantado, que o nosso coração é sincero em assumir aquele compromisso, Ele move montanhas a nosso favor. E eu sou testemunha disso. Só para que a gente não se prolongue tanto nessa primeira parte que eu estou contando sobre a minha vida, para vocês entenderem, no final de 2015 entrou um valor do meu trabalho retroativo, que eu nem sabia que teria a receber, mas teria, foi uma liberação, né?
retroativo ao primeiro ano que eu tinha entrado no concurso. E aquele valor que entrou então no final de 2015, aquele valor que entrou, ele supriu o pagamento de todos aqueles parcelamentos e de fatura que eu tinha no final de 2015. No mesmo ano em que assumi o compromisso com Deus, em que me apropriei dos princípios relacionados às finanças. E a partir de 2016, eu comecei uma vida diferente. É fácil? Não é. Dá trabalho, dá muito trabalho. Eu lembro, porque o meu pai é pastor, é administrador, né, tem formação em contábeis, então a vida inteira eu acompanhei ele todos os dias, em algum período do dia, sentar à beira da mesa com o seu lápis, borracha, calculadora, sua folhinha de papel, uma folhinha comprida que ele usa até hoje, uma folha de ofício dobrada ao meio. Ele faz ali o orçamento dele, o controle dele, ele faz, né, à mão, ele faz ali aqueles cálculos todos os dias. E eu me lembro que eu pensava, meu Deus do céu, pra que calcular tanto? Porque todos os dias, mas que tanta coisa. Eu pensava, que tanta coisa, meu, né, parece que... Mas imagine, né, 4 filhos. Como é que não ia fazer muito cálculo, muita oração, muito malabarismo, né? Não é fácil. Então dá trabalho. Fazer o orçamento de um mês pro outro, para ver o que tu já tem comprometido naquele mês de contas fixas, de que forma que tu vai administrar, dá trabalho. É gostoso? Não. O que é gostoso é o resultado, é a consequência, são os frutos. Isso sim, é agradável, é prazeroso, te faz descansar, te faz ter a certeza de que aquilo que tu tá fazendo é aquilo que Deus deseja que tu faça, é a forma como Ele deseja que tu administre. E puxando esse gancho então do meu testemunho, o que Deus espera de nós? Sendo Ele o Senhor de todas as coisas, de todo o universo, de todas as posses, de tudo que há. Ele só espera que nós sejamos mordomos, que nós sejamos administradores daquilo que já é dele. Ele nos confia. Quem tem filhos, como eu tenho, quando tu coloca um determinado dinheirinho lá na mão do filho, né? Tu diz, eu vou te dar aí R$2 e tal, né? Hoje R$2, já, vamos dizer 10, né? Já tá meio desfalcado. Eu vou te dar esse dinheiro aqui para te comprar tuas coisinhas aí, né? O que tu precisar e tal, não das coisas aqui de casa, de comida nem nada, mas, né, pra ti, esse dinheiro, né? Eu dou ali pro meu filho. Mas eu penso já que eu gostaria que ele administrasse bem. Ninguém vai dar R$10 para um filho pensando que ele vai jogar fora. Ele vai ali no mercadinho da esquina e vai comprar R$10 em chicletes, por exemplo, ou em balas, né? Ninguém espera isso. Quando eu entrego aquele valor, quando eu confio a ele aquele valor, eu quero implicitamente que ele administre bem, que ele cuide bem daquele valor, que ele use para que realmente ele necessita. Se naquele mês ele administrou bem, ele vem, ele presta contas, ele diz, olha, eu separei o dízimo, eu ajudei aqui, eu guardei um determinado valor para que se eu precisar, eu comprei aqui um lápis que eu estava precisando para a escola, eu administrei bem aquele valor. No outro mês, o que o pai, o que a mãe, qual é a vontade que tem de fazer? Dá mais. Se tem como, dá mais. Por quê? Porque ele administrou muito bem aqueles R$10. E eu vou dizer, filho, filha, que bacana, eu gostei como tu administrou o teu valor. E por isso tu merece mais. Vou te confiar mais, vamos ver como é que tu vai. Assim a Bíblia espelha a nossa vida. A palavra diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E quem é infiel no pouco é infiel no muito. Deus espera que sejamos bons administradores de tudo que Ele nos confiar. E se nós não formos bons,
Ele tira de nós aquela confiança, aquilo que Ele nos deu para guardar, para confiar, para administrar. Vocês pensam que Ele é o dono? E por que Ele vai dar para mim se eu estiver administrando inadequadamente? E eu tenho outro filho, eu tenho outra pessoa em quem eu possa entregar, confiar aquilo e saber que vai administrar bem. Pode me entregar para fazer um teste, vamos ver se agora... Não, agora vai, vamos ver. Aí me entrega, daí eu disperso. Aí quando eu preciso para suprir uma necessidade, porque a palavra diz lá, Paulo já diz, eu tendo que comer, eu tendo de dormir, eu tendo que vestir, aí eu estou contente. Isso são necessidades. Necessidades são aquelas coisas que nós não podemos viver sem. Não podemos viver sem. E Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Só que muitas vezes Ele nos confia algumas coisas e nós dispersamos, como se diz na administração política, que a gente ouve muito falar aí, nós desviamos, nós colocamos aquela verba que era para uma determinada secretaria, um determinado ministério, a gente coloca em outro, dentro do nosso orçamento. E normalmente quando a gente faz isso por desconhecimento, por descontrole, por não controlar dia a dia, por não controlar mensalmente, por não controlar anualmente as nossas finanças. Se Deus é o dono de todas as coisas, graças a Ele, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque já está na mão dele. Porque Ele já está cuidando de todas as coisas. Porque não é do meu trabalho, porque não é dos meus pais, porque não é do meu esposo, porque não é da minha esposa, porque não são dos meus filhos, que vem a minha provisão. É dele. A palavra diz, pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus nunca vai esquecer de ti. Ele tem cuidado, ele traz provisão, ele atende uma oração, uma súplica, um coração quebrantado. Então Ele espera que nós sejamos encontrados mordomos fiéis. E se a propriedade é dele, eu não preciso ter o peso da preocupação como proprietário. Se eu sou proprietário de um imóvel, se eu sou proprietário de um carro, se eu sou proprietário de um carro, tudo que acontecer com aquele carro, eu preciso ir corrigir. Aconteceu algum problema, eu preciso trocar uma bateria, eu preciso trocar um pneu, o tempo todo a responsabilidade sobre aquele carro é minha. Se eu estiver alugando um carro, algumas responsabilidades vão ser minhas, mas as responsabilidades de propriedade vão ser do proprietário, vão ser daquela empresa, vão ser da onde eu estou locando aquele veículo. Tenho as minhas responsabilidades e eles têm as deles como dono. Então esse peso de propriedade não é nosso. Então a gente não precisa pensar, de onde eu vou tirar a provisão para esse mês? Como que eu vou cuidar da minha casa esse mês? O dono da casa preocupado. E se eu perder o trabalho, como que fica? Quem que vai pagar as contas? De onde é que vai vir o dinheiro? Aí a gente para pensar como está estabelecido na nossa mente, no nosso modo de pensar, de onde vem a minha provisão. O dinheiro, ele não é o meu provedor. O meu chefe, ele não é o meu provedor. Meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, eles não são provedores. Eles são administradores como eu. A provisão vem de um lugar só. Sabe por quê? Porque se Deus quiser que tu fique desempregado e Ele tiver um propósito para mudar o teu caráter com isso, Ele vai fazer. Um dia tu vai entender. Se Deus quiser que tu seja promovido, mesmo no meio da crise, Ele vai te promover. Se Deus quiser que tu feche um negócio impossível, que uma vida inteira tu ficou esperando, se esse for o tempo
para que o nome dele seja glorificado, vai acontecer. Então, o domínio, a força, o poder estão nas mãos de Deus. A provisão é dele. Então, não te preocupa. Parece que muitas pessoas falam da boca para fora. Eu não me preocupo, Deus cuida de tudo, Deus está no controle, Deus está... Mas quando aperta para dentro da minha casa, meu Deus, eu perdi o emprego. Meu Deus. E eu falo, só falo porque eu sou testemunha, porque eu já fiquei desempregada. Eu sempre parto por essa premissa que nós temos autoridade para falar aquilo que a gente já vivenciou. Aquilo que a gente não vivenciou, é difícil dizer como tu agiria, como tu reagiria se tu ainda não passou pela mesma situação. Tomara que tu aprenda com o testemunho dos outros, que tu não precise passar para saber como tu reagiria ou como tu enfrentaria. Tomara, Deus. É isso que ele espera, que a gente aprenda com os testemunhos, com as experiências, com a vida das outras pessoas. Porque tudo que ele nos permite vivenciar tem um propósito. E se ele te colocar numa situação difícil, é porque tu vai sair muito mais forte quando terminar essa prova. Que o teu caráter ele vai sair muito moldado quando terminar isso tudo. Sabe por quê? Porque quando tu tá com pouco, quando tu tá meio apertado, quando tu tem um monte de coisa para pagar, tu senta e de alguma forma tu precisa te organizar. Quando tu recebe uma carta do Serasa, quando tu é bloqueado no banco, isso tudo parece dificuldades impostas, situações colocadas. São situações que muitas vezes nós mesmos provocamos. Mas ainda assim Deus não vai nos abandonar. Deus vai nos dar sabedoria para trabalhar cada situação difícil. Ele vai estar conosco. Então, quando a gente tem pouco, normalmente a gente distribui melhor as coisas. Inclusive, a gente busca mais a Deus. Quando está vivendo uma situação de dificuldade, quando tu tá com pouco, seja o que for, pouca farinha, pouco açúcar, pouco arroz, pouco dinheiro, o que a gente precisa entender é que tudo isso são meios de Deus nos abençoar, meios de Deus fazer cumprir o propósito daquelas missões, daquelas coisas que Ele colocou, que Ele confiou nas nossas mãos. Não é a nossa fonte. A nossa fonte é Ele, a nossa provisão é dele. Quero dar continuidade aqui a uma questão interessante para se tratar nesse tempo. Esses dias eu publiquei uma imagem ali, me perdoem a letra, infelizmente a gente acaba digitando mais do que escrevendo e com o passar do tempo ficam uns garranchos ali, né? Mas eu tirei uma foto, uma imagem de um diário, inclusive ganhei da mesma amiga amada do meu coração, tem até meu nome, ó. Eu tirei a foto dessa imagem, que eu acho que agora vai ficar do contrário. Como sair das dívidas? Como sair das dívidas? Como se livrar das dívidas? Por quê? Porque há um tempo em que tudo aquilo que talvez em algum outro momento tenha sido colocado, olha, te organiza, né? Não entra em dívidas, gere uma renda extra, cria uma reserva de emergência, cria um valor, né? Meu pai falava, né? Infelizmente, por muito tempo eu não dei ouvidos, infelizmente, ele dizia, tenha sempre um salário à frente, guardado ali na tua conta, ele me orientava, porque se alguma coisa acontecer, tá ali. Deus pode mover, pode fazer o que Ele quiser a nosso favor. O que Ele quiser, estiver nos planos dele para nossa vida, Ele faz. Mas Ele espera a nossa organização. Ele espera o nosso plano. A palavra diz, planeja e trabalha com dedicação e ficarás rico. Aquele que deseja ficar rico da noite para o dia, acaba perdendo pouco que tem. Olha a profundidade desse provérbio.
de nós, que nós planejemos e que nós trabalhemos com dedicação. E o mais Ele vai cuidar.